Olá, aluno, bem-vindo de volta ao nosso curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, agora falando sobre estratégias operacionais. Essas duas últimas aulas do curso eu vou dedicar a esse assunto. A primeira, para falar das estratégias, da importância das estratégias e como realmente o mercado segue tendências e a gente precisa ter uma estratégia que siga essas tendências. E na outra aula nós falaremos sobre uma das estratégias que você pode utilizar através da ferramenta de médias móveis, né, que é uma ferramenta bastante utilizada, onde você joga as médias no gráfico e a partir disso pode extrair boas operações de compra e venda de ações. Bom, começando a falar de estratégias operacionais, nada melhor do que ele, especialista no assunto, Marcos Moore, para nos falar mais sobre a importância das estratégias e como devem ser observados os movimentos do mercado no dia a dia, as tendências do mercado, para que se utilize a estratégia mais adequada, né? Para que realmente a sua estratégia seja vencedora dentro deste cenário. Então vamos ver o que ele fala sobre esse assunto. O grande problema dos investidores iniciantes é não ter uma estratégia clara ou até ter uma estratégia, mas não segui-la. Erros muito comuns são não ter um motivo claro para comprar ou vender um ativo, o prazo operacional, se é curto, médio ou longo prazo, e a quantidade de dinheiro aportado. Se a parcela investida naquela operação é grande demais para o seu capital. Quando existe dinheiro envolvido, as emoções do ser humano afloram. Medo, ganância, euforia, depressão são só alguns sentimentos que o investidor vai ter de lidar para ter resultados consistentes no longo prazo. É muito comum que no primeiro sinal de queda dos ativos, ou até no aparecimento de notícias negativas, rádio, TV, jornal, o investidor pouco preparado abandone o mercado e pior, às vezes ele nem retorna a esse mercado desenvolvendo uma aversão ao risco. Às vezes ele até consegue analisar o mercado de forma correta, mas acaba ficando paralisado e, portanto, a razão acaba sendo bloqueada pela emoção. Por outro lado, esse mesmo investidor resolve entrar no mercado quando esse já está muito esticado para cima, está muito valorizado, por querer fazer parte do grupo das pessoas que fazem parte da bolsa, que investem em bolsa, ou por não querer perder a festa, ficar de fora da festa, daquela festa do chamado erradamente dinheiro fácil. Controlar o aspecto emocional é essencial. O trader ou investidor bem-sucedido alia uma estratégia clara com disciplina acima de questionamentos. E não há dúvida que só assim, combinando uma boa estratégia e a execução dessa estratégia, é que conseguiremos, no longo prazo, obter os resultados pretendidos no mercado de ações. Bom, vimos aí então o Marcos Moore falando sobre a importância das estratégias e como elas devem ser utilizadas no dia a dia. Realmente ter estratégia é fundamental. Eu sempre digo, independente de qual seja a sua estratégia, mas tenha uma. Tem gente, às vezes, que fica dando tiro para tudo que é lado no mercado e não tem uma estratégia, não sabe claramente o que quer, qual o modelo de operação que quer fazer. Então ele sai querendo comprar todas as ações, ele vê uma notícia sobre uma empresa, já vai querendo comprar, alguém comentou que a outra empresa está bem, ele compra, a outra ele quer vender, ele quer... Sabe, pessoas ficam perdidas. E é muito complicado isso, eu já percebi nesses tantos anos, quase 20 anos de mercado, que é preciso definir uma linha de atuação e seguir essa linha de atuação. Isso é ter uma estratégia. Tá? Então, eu vou entrar em operações que estejam dando compra via suporte e resistência num gráfico diário, por exemplo. Isso não é uma estratégia. Você definiu uma atuação clara, né? Um meio transparente de entrar e sair das operações. Qual é a importância de ter uma boa estratégia? Veja, uma boa estratégia ela deve ter algumas coisas assim essenciais, básicas, para que ela possa de fato se caracterizar como uma boa estratégia. Né? Então, uma boa estratégia, primeiro, ela tem que eliminar a percepção do dia a dia. Por quê? Porque essa coisa de percepção faz com que as pessoas comecem a achar, né? Tem um monte de gente que acha, mas eu acho que vai subir, então eu vou comprar. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Achar simplesmente e a partir disso tomar uma decisão tão séria envolvendo o seu dinheiro é muita coisa. Então, não achem.
Tá? Busquem fundamentos, busquem explicações, busquem algo mais palpável do que o simples achismo na hora de escolher uma determinada operação. As pessoas tentam adivinhar o futuro. Né? Tem gente que acha que tem bola de cristal, que fica ali olhando para aquilo ali e dizendo o que vai acontecer no futuro. Porque o dólar vai a tanto, porque a bolsa vai não sei o quê, porque a taxa de juros, porque isso, porque aquilo. Enfim, acaba que você fica também nesse achismo, nesse ir e vir, né? Fazendo operações equivocadas muitas vezes. Então, não tente adivinhar o futuro. Baseie-se em informações realmente certas. Nada de se basear em sentimentos. Tem gente que também faz isso, né? Tem muitas pessoas que falam do tal do feeling. Porque o meu feeling está dizendo que é para comprar a ação da empresa tal. Né? Será que isso é uma maneira de operar? Será que o seu feeling sabe tanto assim, né? Mais do que o mercado, muitas vezes? As pessoas seguem amigos. Será que é uma boa estratégia? Tem gente que o amigo falou, o colega falou, não, compra ação tal porque vai bombar, porque eu ouvi dizer que não sei o quê, porque o cara falou que não... Putz, não tem essa do cara falou, gente, pelo amor de Deus. Né? Vamos ser mais racionais do que simplesmente ouvir a dica, né, de um amigo, de um conhecido, de um colega. Buscam dicas e adoram previsões. Tem gente que adora uma provisão. Uma previsão, porque alguém falou que a ação tal vai subir 80%, ele vai lá e compra. É apenas a previsão de alguém, quer dizer, alguém lá, sei lá de que maneira chegou a esse número, né, jogou esse número no ar e as pessoas acreditam e compram os papéis. Então esqueçam tudo isso, isso não funciona, gente. O que uma boa estratégia ainda deve ter? Além de eliminar a percepção do dia a dia, então ela tem que comprar e vender pelos motivos certos. Quais são os motivos certos? Bom, primeiro é preciso ter um motivo para comprar e vender alguma coisa. Tá? Definir qual é o ponto de entrada, qual é o ponto de saída. Como falei antes, eu vou adotar o modelo de médias móveis. Ok, média cruzou para compra, você vai comprar. Média cruzou para venda, você vai vender. Eu vou utilizar suporte e resistência. Ok, definiu. Quando o papel estiver no suporte, você compra. Estiver na resistência, você vende. Eu quero comprar rompimento de resistência. Ok, rompeu a resistência, é hora de comprar. Então veja, é isso que precisa definir. Eu quero comprar ação quando ela estiver no suporte, quando tiver 10% de ganho eu estopo com gain e quando tiver 2% de prejuízo eu estopo com perda. Ok, isso é uma estratégia. Você definiu aonde entra e aonde sai do papel. Eu estou entrando no preço tal, pela razão tal, e eu vou sair dessa operação no preço tal, pela razão tal. Se eu estou saindo com 10% de ganho, é porque eu estou satisfeito com este lucro de 10%. E se eu estou estopando a operação com 2% de perda, é porque essa é a perda máxima aceitável na minha concepção. Ou seja, eu não quero perder mais do que isso. Porque se o papel cair mais, de repente eu possa vir a ter um prejuízo maior e ter dificuldades para recuperar esse prejuízo mais adiante. Então, a estratégia ela tem que estar centrada nesses pontos, ou seja, eu preciso definir isto antes. Por exemplo, stop não pode ser definido depois da operação já em andamento. Eu preciso definir na hora que eu entro na operação para que eu não corra o risco de deixar a emoção me levar e não utilizar o stop. Então, fazer a utilização de stops sempre, tanto o stop gain quanto o stop loss, nós já falamos sobre esses assuntos em outras aulas, devem ser utilizados e eles são fundamentais dentro desse processo. E também estipular um capital para cada operação. Não adianta entrar com todo o dinheiro, né? Aquela velha história da diversificação. Então, você pega uma parte do seu capital, põe numa operação, uma parte em outra, uma parte em outra, para minimizar também o risco. Agora, por que as pessoas perdem dinheiro na Bolsa de Valores? Certamente, você, assim como eu, já ouviu muitas histórias de pessoas que perderam dinheiro. É lenda ou é verdadeiro isso? Em muitos casos é verdadeiro, infelizmente. Agora, por que acontece? Por que eu vou investir no mercado então onde as pessoas perdem dinheiro? As pessoas normalmente perdem dinheiro não pelo mercado em si, ou seja, porque a bolsa não é uma boa oportunidade de investimento, e sim pelas atitudes que elas tomam em relação a esse mercado. Ou seja, por decisões equivocadas normalmente. E essas decisões equivocadas podem levar a perdas consideráveis de patrimônio e muitas vezes a perda de todo o patrimônio até. Tá? Então, normalmente isso
Isso é originado a partir desses fatores que estão aí na tela. Por exemplo, a falta de disciplina. Não ter disciplina, por exemplo, para usar o stop. Aquilo que eu falei, a pessoa não coloca stop, ou coloca stop e depois muda o stop quando a operação chega perto de estopar. Quer dizer, uma série de coisas aí que podem complicar. Falta de paciência. Errou, não fez o que deveria ter feito, não teve paciência para fazer na hora certa, se meteu os pés pelas mãos, como a gente costuma dizer, quer dizer, não fez a coisa certa na hora certa e depois não teve paciência para esperar para que o mercado ajustasse as coisas novamente. Outra coisa que faz a pessoa perder dinheiro, o medo e a ganância. Ter medo demais, ou ser ganancioso demais, ser agressivo demais, ser arrojado demais. Tem gente que quer ficar rico de um dia para o outro. Isso, infelizmente, não é possível, gente. Posso até tentar fazer isso, mas a tentativa, digamos assim, ela vai muito mais numa questão de sorte do que de estratégia para que isso aconteça. Então, quando dependo da sorte, ou seja, eu estou jogando com a sorte, eu posso tanto ter êxito quanto não. A chance disso dar errado é grande demais, então não vale a pena correr esse risco. Então, cuidado com a ganância. Às vezes a pessoa está ganhando um bom dinheiro, mas ela quer ganhar mais, ela quer ganhar muito, ela quer ganhar o dobro e acaba perdendo tudo. Então, pequenos ganhos são importantes. Pequenos ganhos realizados com consistência e muitas vezes, quer dizer, repetidas vezes, são muito melhores do que grandes ganhos realizados uma ou outra vez. Então, pense sempre dessa maneira. Mesmo que eventualmente eu tome stop, mesmo que eventualmente eu tenha perdas, que as perdas sejam pequenas e que os ganhos sejam mais significativos. Mas saber realizar ganhos, saber a hora de entrar numa operação e saber a hora de sair de uma operação também, deixando a ganância de lado, é fundamental. Ah, mas eu vendi a ação a R$10, ela foi a 11, eu perdi R$1, perdi um monte de dinheiro aqui, 10%. Você não perdeu nada, você deixou de ganhar. Agora, se for ver por deixar de ganhar, a gente deixa de ganhar todos os dias em várias operações. Você está dentro de todas as operações que estão dando certo, que estão ganhando? Não, né? Se fosse assim, um dia de alta de bolsa, a gente teria que comprar todas as ações. Porque uma subiu 2%, outra 3%, outra 4%, outra 5%, outra meio. Eu não estou comprado em todas elas. Então, também estou deixando de ganhar. Gente, oportunidades no mercado existem todos os dias, todos os dias. Então não fique lamentando, chorando, fique reclamando por uma oportunidade que você não pegou. Você vai pegar outra, pega a próxima. Um trem passou, tem outro chegando. Sempre pense dessa maneira. Então, em vez de ficar reclamando pelo passado, pensa no futuro e monta uma estratégia que dê certo, que dê resultados daqui para frente, em vez de ficar reclamando. Outra coisa que faz as pessoas perderem dinheiro, eu falei antes, feeling. Pessoas operam achando que o seu feeling vai direcioná-las, vai dizer o que elas devem fazer. E operam pela impulsividade, operam notícias, operam um momento, operam achando uma determinada coisa. Saiu uma notícia sobre uma empresa, o cara sai correndo comprar as ações. Caraca, essa notícia é sensacional, esse papel vai explodir, vai subir muito, não sei o quê, vou comprar agora. Aí o que acontece logo na sequência? Papel despenca. Vai dizer, pô, professor, mas a notícia era boa, eu comprei, a culpa não é minha, que eu errei, que eu perdi dinheiro. Claro que a culpa é sua, porque primeiro você foi impulsivo, você saiu correndo, foi o primeiro a comprar a ação, em vez de esperar para ver o que o mercado ia decidir sobre aquela notícia. Segundo, porque você simplesmente foi no achismo, porque você considerou a notícia positiva, você achou que aquilo era positivo e as ações iriam subir por conta daquela informação. Já pelo visto, como as ações caíram, o mercado como um todo não tinha a mesma percepção, quer dizer, a sua percepção estava equivocada, por mais que a notícia talvez de fato fosse boa, mas naquele momento o mercado não a considerou uma notícia boa, portanto os papéis caíram e não subiram. Então, cuidado com isso. Cuidado com a impulsividade, com aquela coisa de querer sair correndo rapidamente e acabar virando boi de piranha, sendo comido aí totalmente, perdendo todo o seu patrimônio. Uma boa estratégia também ela deve monitorar os preços. Por que monitorar preços? Porque os preços sobem e descem à medida que o mercado vai acontecendo, as notícias, as informações, enfim, as oscilações são frequentes. Tá? Então é importante saber se um preço-alvo de um ativo, por exemplo, foi atingido. Através da análise fundamentalista, você consegue saber isso. O preço-alvo dessa ação pelos fundamentos era R$50. Pô, já chegou nos 50.
Será que é hora de sair? Né? Também é preciso saber se o objetivo da operação atingiu um stop gain, por exemplo, através da análise gráfica, técnica. Eu entrei numa operação, no suporte, eu quero sair na resistência. Poxa, está batendo na resistência. É hora de sair fora. Por que não realizar o lucro se você está com lucro? E também, por outro lado, sempre monitorar, né, se o stop loss já foi acionado. Né? Qual é a situação do stop loss nesse momento, se vai acontecer ou não vai. E quarto e último ponto, uma boa estratégia deve captar tendências. O que são tendências? Veja, tendências são aqueles movimentos que caminham numa certa direção. Uma tendência de alta, uma tendência de baixa. Né? Uma tendência ela pode ser duradoura, pode demorar meses, anos, até acabar. Como ela pode ser curta, pode demorar alguns dias, algumas semanas. Tá? Mas são movimentos que caminham numa direção definida. Quer ver, por exemplo, nesse gráfico? Olha só, peguei uma determinada ação que está numa tendência de alta. O que é uma tendência de alta quando a gente fala em ações, olhando para o gráfico? Você tem topos e fundos ascendentes, ou seja, aquele zigue-zague que o papel vai fazendo, onde ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas ele mais sobe do que desce. Ou seja, sobe 10%, cai 5%, sobe mais 10%, cai 5%, sobe mais 10%, cai 5%. Tá? Óbvio que o mercado não vai fazer exatamente isso, mas eu estou dando um exemplo aqui para facilitar com números exatos. Mas veja, sobe mais do que cai quando cai. Então tem uma semana que sobe, tem outra que cai, na outra fica lateral, aí sobe de novo. Mas veja, ele está indo para cima. Quando você traça uma reta sobre esse movimento todo e essa reta está inclinada para cima, o papel está numa tendência de alta, que é o que a gente está vendo aqui. Então os topos e fundos são cada vez mais altos. E numa tendência de baixa, é o contrário. Topos e fundos são cada vez mais baixos. Você tem aí movimentos descendentes. Você tem o papel caindo 10% e subindo 5%. Caindo mais 10%, subindo 5%. Caindo mais 10%, subindo 5%. Ou seja, ele cai proporcionalmente sempre mais do que sobe. Por mais que ele esteja intercalando altas e baixas, ou seja, em alguns momentos ele cai, em outros ele sobe, mas a força, a pressão vendedora é maior que a pressão compradora. Então, quando ele cai com mais força do que quando sobe. Tá? Então, os preços sobem por quê dentro da bolsa, gente? Simples assim, porque tem mais força de compra do que de venda. Eles vão dizer, mas como pode ter mais comprador do que vendedor? Não tem que ter o mesmo número? Sim, mas eu estou dizendo que tem mais pessoas interessadas em comprar determinado ativo do que interessadas em vender aquele mesmo ativo. Isso a gente fala que tem mais força compradora do que vendedor. Quando o papel está numa expectativa, numa perspectiva positiva, a tendência é mais pessoas quererem comprar. Então, quem já tem a ação não quer vender. Por quê? Porque a empresa passa por um bom momento e ele quer continuar comprado nessa empresa. Quem não tem essa ação vai querer comprar. Veja, se não tem quase ninguém querendo vender e tem muita gente querendo comprar, o que vai acontecer? Não vai subir o preço? Então é assim que as coisas acontecem na Bolsa. As ações sobem pela simples lei da oferta e demanda. Porque tem procura, que as pessoas estão demandando aquele ativo, as pessoas estão querendo comprar aquele ativo. E os preços caem por quê? Porque tem maior pressão de venda, porque tem mais pessoas querendo vender uma determinada ação do que querendo comprar. Quem está comprado no papel está querendo se livrar. Quem não está comprado, não está querendo comprar. O que vai acontecer? Os preços vão cair. Simples assim. Então, são as forças, digamos assim, que empurram o mercado para cima e para baixo. Bom, qual é a conclusão que nós chegamos disso tudo? Diante de tudo que eu falei durante essa aula, o que a gente precisa para ter sucesso dentro do mercado de capitais operando bolsa de valores? Eu preciso ter um modelo operacional que elimine a percepção do dia a dia, que a gente já viu que esta não funciona. A gente precisa ter um modelo que determine pontos de entrada e de saída, que eu saiba exatamente, opa, é hora de comprar essa ação, agora é hora de vender essa ação. Então, determinar pontos de entrada e saída, de compra e venda. Eu preciso ter uma estratégia que permita monitorar os preços, que eu consiga acompanhar o mercado, que eu consiga visualizar o que está acontecendo em um determinado ativo. E eu preciso ter uma estratégia que me mostre qual é a
tendência do ativo nesse momento. Se ele está numa tendência de alta ou se ele está numa tendência de baixa. Ok? Então veja, tendo isto, encontrando um modelo que me dê condições de verificar esses pontos, de acompanhar essas informações, certamente eu poderei operar com muito mais sucesso dentro da Bolsa de Valores. Hoje, dentro da análise técnica e mesmo através da análise fundamentalista, a gente tem vários métodos, várias ferramentas, muita tecnologia para ser utilizada para fazer as operações em Bolsa, mas existem ferramentas mais avançadas, outras mais simples, existem robôs, mas existe uma ferramenta muito simples, muito prática, muito antiga e que sempre se mostra bastante eficiente dentro desse processo, que são as médias móveis. E é exatamente esse modelo que eu quero mostrar para você na minha próxima e última aula desse curso. A média móvel é um modelo muito simples, muito prático. Você, com certeza, a partir de hoje já vai ter condições de utilizar esse modelo através do próprio gráfico, por exemplo, do Home Broker que você tem aí na sua ferramenta. Então não perca a próxima aula, onde eu vou entrar no detalhe dessa importante ferramenta de análise técnica. Tá bom? Obrigado pela audiência nessa aula. Eu volto na sequência para a aula final desse nosso curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Até mais.